Aleluia, eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém. Que alegria estarmos reunidos neste lugar, para participar desse banquete que o Senhor tem preparado para mim e para você, aleluia. Aproveitando que os irmãos estão em pé, abra a tua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 21, Evangelho de João, versículo de número 15 ao 17, aleluia. Bendito seja o nome santo do Senhor. Livro de João, capítulo 21, versículo 15 ao 17. Aleluia. Obrigado, Jesus, por esse privilégio de nós estarmos aqui reunidos, ó Pai, para ouvir a Tua voz nesta noite, Senhor amado. Fala conosco, Jesus, pois precisamos Te ouvir, Jesus, neste lugar. Que eu possa ser um canal de bênção para a Tua vida nesta noite. E que o Teu coração venha estar aberto para receber tudo aquilo que o Senhor tem preparado para mim e para você aqui neste lugar. Aleluia. Está escrito assim: E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama mais a mim do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, Tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tomou dizer a segunda vez a Simão, filho de Jonas: Amas-me? Disse ele: Sim, Senhor, Tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Disse a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter dito a terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, Tu sabes de tudo, Tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta as minhas ovelhas. Os irmãos podem tomar os vossos assentos por bondade. Estamos felizes por estarmos aqui nesta noite, felizes pelo convite do nosso pastor Carlinhos para ministrar neste culto tão especial, este culto que para mim, acredito que para todos nós aqui, o culto mais importante. É o culto que todos se reúnem para participar do corpo, do sangue do Senhor Jesus. E eu confesso, pastor Carlinhos, quando o Senhor fez o convite, me deu dois sentimentos no meu coração. Um de alegria, de honra, por este culto, por esta oportunidade. Que bênção, que glória. E outro do peso da responsabilidade. Eu digo: onde é que eu fui me enfiar, Jesus? Jesus, tem tanta gente, Jesus. Esse culto é do pastor Carlinhos, é a cara dele. Mas eu propus em meu coração em nunca dizer não. Aquilo que o Senhor colocar nas nossas mãos para fazer, eu digo: Jesus, não é eu não tenho nada, Jesus. Se a igreja depender de mim, Jesus amado. Quando eu fui levantado a obreiro mesmo, eu digo: Jesus, eu obreiro, o negócio está perdido, está acabado, o negócio está quebrado. Mas Deus levanta quem quer, do jeito que quer, a maneira dele, a obra é dele. Ele capacita, Ele chama, Ele levanta, Ele quem usa. E Ele está aqui nesta noite para falar comigo e contigo. Obrigado, pastor Carlinhos. Também aqui agradecer minha esposa, meus filhos, Pedro Gabriel, José Augusto. Minha esposa está em casa, queria estar aqui, mas está lá orando, torcendo. E ela que incentivou, disse: olha, eu digo: Jesus, fala comigo, Jesus, que Tu estás comigo nessa palavra. E eu lá estudando, meditando, ela abriu a porta do quarto: ei, eu que te uso. Vai ser usado nas mãos de Deus. Digo: glória a Deus. Jesus usa a nossa esposa para falar conosco. Glória ao nome santo do Senhor, aleluia. E eu me perguntei, quando esse texto, o pastor fez o convite, eu me perguntei: o que Pedro tem a ver, Jesus, com Santa Ceia? É um culto que fala do sangue, do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, daquilo que Ele fez por mim e por você. Eu digo: Jesus, o que tem a história de Pedro a ver com isso, Jesus? Parece que não casa. E o Espírito Santo já foi falando, ministrando ao meu coração, que Pedro só tem uma história porque Jesus entrou nela, aleluia. Você e eu só temos uma história porque Jesus entrou na nossa vida. Senão nós não teríamos história alguma. Nós não leríamos esse texto se Jesus não tivesse entrado na vida de Pedro, aleluia. E glória a Deus que Jesus entrou na vida de Pedro e entrou na minha e na tua vida também, aleluia. E eu fiquei meditando: Jesus, mas o pão, aqui tem uma mesa preparada, Senhor. O que Tu tens para as nossas vidas nesta noite, Senhor? E o Senhor foi ministrando ao meu coração, falando comigo sobre restauração.
sobre sermos restaurados, sobre sermos transformados, sobre sermos instruídos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor Carlinhos ministrou aqui na terça-feira e ele falou sobre restauração. E ele disse no final da sua mensagem que restauração não é reforma. Reforma, a gente joga uma massa ali, passa uma tinta em cima e está tudo legal. Mas com Jesus não tem reforma, com Jesus é restauração. Ele tira o que está estragado, Ele tira o que está enferrujado, Ele tira o que está podre e coloca algo novo. Dá um banho de graça, um banho de unção, Ele muda a nossa vida, Ele muda a nossa história. Então nós, como Pedro, precisamos ser restaurados por Ele. Aleluia, essa palavra falou fortemente ao meu coração. Precisamos ser restaurados por Jesus, aleluia. E a história de Pedro começa... a gente começa a ver nos evangelhos ser contada quando ele descobre Jesus, ou conhece Jesus, ou ouve falar de Jesus. E você vai perceber que quem chama Pedro para conhecer Jesus foi o seu irmão André, que era discípulo de João Batista. E quando João Batista está pregando e de repente vem Jesus vindo, e ele vê Jesus vindo, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eles que vocês devem seguir, a eles vocês devem dar ouvidos. E André estava ali, ouviu João Batista, e ele começa a seguir Jesus agora. E André segue a Jesus, e André vê que Jesus é o Messias realmente, e André corre depressa e avisa Simão, e diz: Simão, eu encontrei o homem, eu encontrei de quem as Escrituras estão falando, eu achei o Messias. Se esse papo, se esse assunto, se isso estava na conversa deles, é porque eles aguardavam, eles esperavam alguma coisa, eles estavam sedentos de algo que eles precisavam na vida deles, eles estavam sedentos pela presença de Jesus, aleluia. E Jesus chega naquele momento. Então Simão é levado por André até Jesus, e quando Jesus vê Simão, Jesus já muda a vida dele, o nome dele naquele momento. Quando Simão tem um encontro com Jesus, a primeira coisa que acontece, sabe o que ele faz? É mudar o nome de Simão. Ele diz: Simão, a partir de hoje, o teu nome vai ser Pedro. Pedra, rocha, fragmento de rocha, porque eu vou te lapidar, eu vou mudar a tua história, eu vou mudar a tua vida. E aqui eu já largo uma pérola para nós nesta noite, aleluia. Encontro com Jesus tem que ter transformação. O encontro com Jesus, ele tem que mudar a nossa vida de algum jeito, aleluia. Nós precisamos ser diferentes, nós precisamos ser transformados, porque nós pregamos um Jesus vivo. E se nós chegamos na presença de Jesus, Ele muda a nossa vida, Ele muda a nossa história, Ele muda o quadro da nossa vida, Ele nos dá esperança, Ele muda o rumo da nossa vida. O encontro com Jesus, ele tem transformação, aleluia. Jesus está neste lugar, este culto aqui foi preparado para Ele, para adorar a Ele, para lembrar o sacrifício dEle. E se Ele está neste lugar, não aceite menos do que sair daqui transformado por Ele, do que sair daqui mais crente, mais vivo, mais cheio de unção, mais cheio de ânimo para fazer a vontade dEle, aleluia. Porque aonde Jesus está, há diferença, e Ele está aqui, aleluia. Então Pedro já recebeu essa transformação de imediato na sua vida. Pedro foi transformado ao encontrar-se com Jesus. E o que eu acho interessante é que quando eu estava lendo esse texto, parece que foi por acaso que Pedro encontrou Jesus. Parece que foi assim: achei Jesus, eu fui encontrado por Jesus, na verdade eu encontrei Jesus. Mas você começa a ler as Escrituras e você vai começar a perceber que não foi Pedro que encontrou a Jesus, foi Jesus que encontrou Pedro. Jesus já estava causando situações, preparando a vida de Pedro para encontrar com ele. Jesus foi na casa de Pedro e curou a sogra dele. Jesus escolheu o barco de Pedro para fazer aquele milagre. Jesus chega na vida de Pedro e muda o nome dele. Foi Jesus que encontrou Pedro, aleluia. E olha o que o próprio Jesus vai falar numa conversa com seus discípulos. No livro de João, no capítulo 15, no versículo 16, vai dizer assim: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de tudo que pedires ao meu Pai em meu nome, eu
lhes conceda, aleluia. Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, não foi você que me encontrou, Pedro, foi eu que te achei. Ei, nós não conseguiríamos encontrar a Jesus de jeito maneiro. Foi o amor dele, a graça dele que se estendeu a nós e nos atraiu à sua presença. É por isso que eu e você estamos aqui. Não foi a nossa força, não foi vou encontrar Jesus. Não, ele que nos enxergou e nos chamou para a sua graça, e nos chamou para a sua casa, e nos chamou para a sua presença. Foi assim na vida de Pedro. Aleluia, não foi Pedro que escolheu Jesus, foi Jesus que escolheu a Pedro. E sabe o que Jesus colocou no meu coração, o Espírito Santo, quando eu meditava sobre isso? Que existe até obreiros, existem líderes de departamentos, irmãos e irmãs que estão aqui, que se perguntam aqui: será que foi o pastor Carlinhos que errou, que me chamou? Será que ele não se confundiu? Será que eu estou certo? Será que não foi errado a escolha de eu estar nessa posição? Olha a voz de Deus dizendo para mim e para você: foi Deus quem te escolheu. Se você está aqui nesta noite, não foi homem que te escolheu, não. Foi Deus quem te chamou, foi Deus quem te elegeu, foi Ele quem te salvou, aleluia. Não é obra de homem não pode fazer isso, não é obra de mãos humanas, é obra do céu, é obra da unção, da graça, da bondade de Deus. Se você está fazendo algo nesta noite, se você é obreiro do Senhor, foi o Senhor quem te chamou, foi o Senhor que te confiou um ministério, foi o Senhor que te confiou uma liderança, um trabalho aqui neste lugar. E você está aqui nesta noite porque Ele te chamou, porque Ele te escolheu, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E nós vamos ver vários versículos que vão narrar isso. O salmista vai dizer que antes de ele ser formado no ventre da mãe dele, ele já era escolhido. O salmista está dizendo: antes de eu nascer, o Senhor já tinha me escolhido. Olha o que Jeremias vai dizer, 1:4. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formado no ventre eu te escolhi, antes de você nascer eu te separei e te designei profeta das nações. Antes de você nascer, o Senhor já te conhecia. Ele já sabia quem você era, Ele já sabia a tua história, Ele já estava escrevendo a sua história na eternidade. Esse aí eu vou salvar, esse aí a minha graça vai alcançar, esse aí a minha graça vai trazer para a minha presença, e eu vou transformar a vida dele, e ele vai ser uma bênção nas minhas mãos. É isso que Deus está fazendo na minha e na tua vida, transformando a nossa vida diariamente na sua presença, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo diz também em Gálatas 1:15: todavia, quando Deus me separou desde o ventre da minha mãe e me chamou por sua graça. O apóstolo Paulo, perseguidor dos cristãos, passou um processo perseguindo os cristãos, mas chega um momento que ele diz: foi a graça do Senhor Jesus que me alcançou. Antes mesmo de eu nascer, Ele já tinha um propósito, um projeto na minha vida, na minha história. Deus tem um projeto, um propósito na tua vida e na tua história, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Então Pedro, ele começa a caminhar com Jesus. Jesus começa a discipular Pedro, Jesus começa a ensinar Pedro, já na primeira encontro que Jesus tem, naquele chamado que Jesus faz com Pedro, naquele dia daquela pesca que Pedro não pegou nada, um dia difícil na vida de Pedro, um dia de frustração na vida de Pedro. Jesus chega mudando a história da vida de Pedro. Por isso não importa o que você esteja vivendo, não importa a situação que você esteja passando, Jesus, Ele chega na tua vida e Ele muda, Ele transforma. Foi no mesmo momento, no mesmo lugar onde Pedro estava perdendo, onde Pedro estava não estava conseguindo vencer, o mesmo lugar, Jesus muda a história dele, e ele passa a prosperar, ele passa a ser abençoado, ele colhe uma multidão de peixes, ele colhe um grandioso milagre naquele local. Aleluia. E o que eu acho interessante é que Pedro larga tudo para seguir a Jesus. Pedro olha para os peixes, olha para a rede e diz: não, eu vou seguir a Jesus. Aleluia, é isso que eu e você fizemos. Jesus faz um milagre na nossa vida, não é para nós viver do milagre e deu, acabou ele. Não, Ele faz um milagre para chamar a nossa atenção, para dizer: eu que tenho um controle de tudo nas minhas mãos. O que você precisa está nas mãos de Deus. O que eu e você precisamos está na mão dEle. Pede para Ele, busca Ele, que Ele fará na tua vida. É Ele que tem poder para fazer. Aleluia. O que tu precisa,
O que tu precisa nessa noite? Pede para Ele, fala para Ele, Ele tem poder de fazer. A tua casa não está do jeito que tu quer, os teus filhos não estão na casa do Senhor como tu desejaria. Peça para Ele que Ele tem um milagre para realizar. Teu casamento não está da maneira que você sonhou, que você planejou. Ele está aqui para mudar a história. Chama Ele, clama por Ele que Ele vai fazer a diferença na tua vida. Aleluia. Então Pedro, ele começa a ser discipulado por Jesus. Ele começa a ser transformado por Jesus. E o que eu acho interessante, o privilégio que Pedro teve. Imagine ele poder ouvir Jesus dizer assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem vem a mim nunca vai ter fome, não vai ter sede. Eu sou o pão vivo. E se não bastasse isso, Jesus vai lá e multiplica pão e peixe. Ele olha o milagre na íntegra, ele vê que Jesus ele é tudo, aleluia. Ele vê Jesus curar enfermos. Na palavra Jesus vai dizer assim: olha, eu não vim para os sãos, eu não vim para os perfeitos, eu vim para os imperfeitos, eu vim para os doentes, eu vim para aqueles que precisam, eu vim para aqueles que estão perdidos, eu vim para estender a mão para o necessitado, eu vim para os perdidos. E aí Pedro teve o privilégio de ver Jesus curar, libertar, transformar, mudar vidas, mudar situações. Pegar homens pecadores e colocar sentado à mesa. Pegar homens que não eram dignos e colocar sentado à mesa. Pegar pessoas que não tinham comunhão e trazer a comunhão. Foi isso que Jesus fez na minha e na tua vida. Nós não éramos merecedores, nós não teríamos como chegar até Ele, mas Ele nos alcançou com seu amor, com sua graça, com sua bondade, com a sua misericórdia. Aleluia. Pedro pôde ver muitos e muitos milagres que Jesus realizou. Imagine quando Jesus chegou diante ao sepulcro e lá disse: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim nunca morrerá. Aleluia. E se não bastasse apenas as palavras de Jesus, Jesus olha para o sepulcro e diz: Lázaro, sai para fora. E ele teve o privilégio de ver um morto sendo ressuscitado na frente dele, o poder e a autoridade de Jesus. E Pedro, ele começou a caminhar com o Senhor Jesus, a andar e ver os milagres, ser discipulados por Jesus, sendo transformado, lapidado a cada dia. Pedro e os seus demais discípulos recebem a autoridade de Jesus agora, e Jesus manda eles em dois, vocês vão pregar, vocês vão expulsar demônios, vocês vão fazer a minha obra agora. Jesus coloca autoridade neles, eles saem maravilhados. E eles, quando retornam para Jesus, eles: Senhor, nós expulsamos demônios, nós curamos enfermos, nós fizemos tantas coisas no teu nome. Aí Jesus diz assim para ele: olha, isso tudo aí é bom, mas vocês se alegrem, pelo nome de vocês está escrito no livro da vida. Aleluia. A maior herança, a maior bênção que um homem pode ter é ter o seu nome escrito no livro da vida. Porque de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? De que adianta você ganhar tudo e perder a sua alma? O que se compara com a eternidade? O que se compara com a eternidade que nós vamos viver com Jesus? Aleluia. Nada se compara nesta vida. Aleluia. Por isso vale a pena ser fiel a Ele. Por isso vale a pena muitas vezes passar lutas e tribulações, mas permanecer fiel a Ele, porque um dia Ele nos dará uma coroa. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Então Jesus vem mudando a vida, a história de Pedro. Jesus vem transformando a história de Pedro, dando sentido, dando razão para a história de Pedro. Quando ele diz assim: Pedro, vem que eu vou te fazer um pescador de homens, eu vou te fazer um pregador da palavra, eu vou fazer alguém que tem vida, alguém que transforma a vida, alguém diferente. Jesus vem dar direção, dá sentido à nossa vida. Jesus muda a nossa história, aleluia, Ele dá sentido. O mundo aí fora não tem sentido, não tem razão. Sabe o que acontece? Quando a enfermidade chega, acaba a esperança. Quando vem o problema, acaba-se a esperança. Quando a morte chega no mundo aí fora, sabe o que acontece? Acaba-se a esperança. Mas nós sabemos que mesmo que se nós morremos aqui, o céu está esperando, o céu está nos aguardando, as moradas celestiais, aleluia. É por isso que nada pode roubar a tua alegria, nada pode roubar a tua esperança. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer assim: olha, nós somos mais do que vencedores, porque o nosso prêmio, a nossa vitória está nas mansões celestiais. Quando nossos olhos se fecharem aqui nessa terra, há um novo mundo, há um novo lugar preparado para mim e para você, e eu e você vamos chegar lá, aleluia.
Pedro está cheio de esperança. Pedro está cheio de esperança caminhando junto com Jesus. Mas de repente na história de Pedro, sabe o que acontece? Ele começa meio que se encher. Ele começa a ficar confiando, né? Nossa, eu tenho autoridade, agora nós temos um grupo seleto aqui andando com Jesus, agora o negócio vai. E ele começa, as coisas da vida, começa as coisas materiais, os pensamentos de grandeza, começam a entrar dentro do coração dele. E sabe o que ele faz? Eles começam assim, olha a discussão dos discípulos. Senhor Jesus, quem é o maior no teu reino? Porque nós estamos preocupados aqui, quem é que vai ser o maior? Será que o maior está sentado na cadeira do pastor? Será que o maior está sentado na cadeira ao lado? Será que o maior está onde? Aí Jesus pega uma criança, coloca na frente deles e diz assim, olha, se vocês não forem como uma dessas crianças, vocês não vão chegar lá. O maior no reino dele é igual uma criança dessa aqui. É simples, é humilde, tem um coração puro, um coração verdadeiro. É isso que Jesus quer de mim e você. Uma entrega sincera. Não é cargo, não é posição, não é status, mas é uma vida no altar dele, uma vida na presença dele, uma vida derramada no amor e na unção do Espírito Santo de Deus. É isso que Jesus tem para nossas vidas. Chega um momento que eles estão à mesa com Jesus. Chega um momento que eles estão junto com Jesus na última ceia. E Jesus ali dá um ensinamento profundo. Eu até ouvi um trechozinho que o Alex ministrou isso na escola dominical hoje de manhã. E eu vi um trechozinho. E eu digo, Jesus, tu és maravilhoso. Estão os discípulos sentados à mesa, estão jantando. Aí Jesus se levanta da mesa. Jesus tira seu casaco, coloca um avental, pega ali uma bandeja, enche d'água, pega uma toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, dando significado ao reino, dando significado a tudo que Ele veio para fazer. E para nós aqui uma lição, para Pedro, os discípulos, uma lição. Nós viemos aqui, sabe para quê? Para servir. Ei, a nossa maior honra é estar servindo a Jesus, estar servindo uns aos outros aqui nesta noite. A maior honra não é o púlpito, não é o microfone. A maior honra é poder servir ao Senhor Jesus. O Rei dos Reis veio e deu o maior exemplo para mim e para você. Exemplo de amor, Ele serviu. Aí Ele olha para os discípulos e diz assim, aí vocês estão preocupados com lugar, com status, com onde vocês vão estar. Fique preocupado em servir, porque nós viemos para isso, aleluia. Eu e você estamos aqui para servir a Ele, aleluia, para sermos transformados por Ele. Aí Pedro está cheio de si, Jesus larga algumas palavras dizendo, olha, eu vou me entregar, eu vou morrer, eu vou padecer. E Pedro chega, não tenha dó, não vai, Senhor, se possível, Senhor, eu vou preso por Ti. Pedro cheio de si, confiando na força do seu braço, Senhor, se preciso for, eu vou na Tua frente, Senhor, eu vou preso por Ti. E olha, se não for bastante, eu morro por Ti. Aí Jesus dá uma palavra para Pedro, hoje mesmo, Pedro, hoje mesmo, antes que o galo cante, tu vai me negar por 3 vezes. Olha a palavra para Pedro, olha a palavra que veio sobre Pedro. E a história continua, Jesus sai dali, vai para o Getsêmani e chega lá, se aproximam eles para prender a Jesus. E Pedro mostra que estava até pronto para morrer, para lutar por Jesus, porque ele saca da espada e ele corta a orelha do sumo sacerdote. Pedro estava dizendo, sabe o que Pedro estava vivendo? Uma vida confiando no braço dele. Aí Jesus pega, Pedro, guarda essa espada, Pedro. Jesus vai lá, faz um milagre, pega a orelha de Malco, cola de novo. E Jesus, Pedro, eu não te chamei para confiar na força do teu braço. Eu te chamei para te confiar em mim. Não é com a força do teu braço, Pedro. Confiando na força do teu braço, tu vai negar, tu vai cair, tu vai tropeçar. Mas confiando no Senhor, tu vai de vitória em vitória. Tu vai avante, tu vai vencendo. Aí acontece aquilo, Jesus é preso. Jesus é crucificado. E antes que o galo cante 3 vezes, Pedro nega Jesus. E naquele momento você pensa a decepção do coração de Pedro. A decepção que ele viveu naquele momento de negar o Mestre, de negar ao Senhor Jesus. As horas vão se avançando, eu tenho que ser fiel ao horário. Mas deixa eu te contar uma história aqui que eu ouvi em uma das pregações que eu vi há muito tempo atrás e se encaixa perfeitamente com isso. O que Pedro estava sentindo naquele momento.
Conta a história que 2 netinhos pegando as férias, uma menina com 12, um menino com 9, eles vão para a casa dos avós, e faceiros, contentes por passar aquele período na chácara, no sítio dos seus avós, e eles chegam lá, estão felizes, estão brincando, se divertindo, e o menino mais novinho, com 8 anos, pega a bicicletinha, e ele passa por cima do patinho, de um pato, lá na casa da avó. E quando ele passa por cima do pato, ele desesperado com aquilo que ele fez, o patinho morreu, ele pega o patinho e joga no lago. Quando ele joga o patinho no lago, ele olha para trás, a irmã dele de 12 anos está atrás dele. E diz assim, eu vou contar tudo para a avó. E ele diz, não conta para a avó, não conta para a avó. E ele ficou ali, e ela não contou. Só que sabe o que aconteceu? Quando chegava alguma coisa que era para a irmã dele fazer, lavar a louça, fazer alguma coisa, ela dizia, ei, vem aqui lavar a louça. Não vou, eu vou contar para a avó. Aquele local, que era o local de alegria deles, o local que eles vinham brincar, que eles vinham se divertir, sabe o que causou? Era um local de medo para o menino. Era um peso, ele passou uma semana com aquele peso, com aquela angústia, de tudo que ele ia fazer, eu vou contar para a avó, e ele ficava preso naquilo. O pecado faz isso, quando a gente peca, quando a gente se afasta de Jesus, ele faz isso nas nossas vidas. E o menino ficou assim, ao ponto dele não aguentar mais, e ele foi ao encontro da avó dele. Ele disse, vó, eu tenho uma coisa para te contar, vó. Eu estava andando de bicicleta, vó, eu atropelei o patinho, vó. E o patinho morreu, vó. E eu com medo, vó, sabe o que eu fiz? Eu joguei o patinho lá dentro d'água, vó. Lá dentro do lago. E a avó deu um sorriso para ele não esperava. E a avó disse, meu neto. Quando tudo isso aconteceu, a avó estava na janela. A avó viu quando tu atropelou o patinho. A avó viu quando tu pegou o patinho e jogou na água. A avó viu quando a sua irmã estava atrás de você. A avó só estava aqui esperando você vir contar para ela, para a avó dizer para você, eu te entendo, foi sem querer. E sabe o que ele recebeu? Um abraço da avó dele, aleluia. E toda dor, todo medo, todo sofrimento naquele momento sai da vida. Foi assim com Pedro estava vivendo a culpa. Mas o texto que a gente leu é lindo, o texto que a gente leu é maravilhoso. Jesus preparou uma situação, Jesus já tinha ressuscitado, e quando aquelas mulheres vão de manhã cedo lá no sepulcro, para ver, ungir Jesus, elas chegam lá no sepulcro, e sabe quem está lá? Um anjo, e um anjo manda um recado, olha, ele não está aqui, ele já ressuscitou, manda avisar os discípulos, e avisa a Pedro, avisa também a Pedro. Pedro está com tanto remorso, Pedro não se sentia mais discípulo. O erro de Pedro afastou ele tão grande de Jesus que ele não se sentia mais discípulo. Mas Jesus mandou avisar a Pedro, ei, avisa, vai para Galileia, que eu vou te encontrar lá. E aonde Pedro está neste momento? Pedro está na Galileia. Pedro está junto ao mar, no mesmo ponto de encontro que ele um dia teve com Jesus. E ele está lá, e a cena se repete, ele está pescando, não pega nada. E de repente eles ouvem uma voz na beira da praia dizendo, ei, filhos. Olha o amor de Jesus. Pedro talvez esperava uma palavra, ei, covarde, ei, tu me negou. Não, a resposta para ele, ei, filhos, pegaram alguma coisa? Ei, filhos, Jesus brada aqui nessa noite, não importa como você está, o que você fez. Ei, filhos, você ainda é filho dele, você ainda é escolhido dele, aleluia. E agora Jesus, eles falam, não pegamos nada. Jesus joga a rede à direita do barco, eles lançam a rede, e quando lançam a rede, ela enche-se de peixe. E João diz assim, ei Pedro, é ele João, é ele, Pedro vai, é ele. E Pedro está tão desesperado, imagine o coração dele. O dia do encontro, o dia da reconciliação, o dia que ele marcou o encontro para transformar a vida de Pedro, para reconciliar-se com Pedro, aleluia. E Pedro, ele se joga no mar, ele não espera nem o barco chegar, ele se joga, ele se lança, ele corre até Jesus. E quando ele corre até Jesus, talvez ele esperando uma palavra, uma bronca, Jesus não fala nada. Sabe o que Jesus tem preparado para ele? Uma mesa posta, tinha pão, tinha peixe, tinha um fogo, uma fogueira, tinha o amor de Jesus esperando ele. O pecado faz nos afastarmos de Jesus. Quando nós erramos, nós nos afastamos nele, mas o amor dele, a graça dele, nos chama para perto para ele nesta noite. E o que eu acho interessante é que o texto que a gente leu, sabe o que ele fala? Igreja, se coloca em pé por bondade, se coloca em pé nesta noite. E o texto, sabe o que ele fala? Aleluia.
O texto fala uma pergunta que Jesus faz para Pedro. Jesus não acusa Pedro, Jesus não aponta o erro de Pedro, porque Jesus já falou para ele que ele iria negar. Sabe o que Jesus fala para Pedro? Olha nos olhos de Pedro e diz assim: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, Senhor, tu sabes que eu te amo. E sabe o que Jesus faz nas palavras dele? Coloca ele de novo no propósito. Então apacenta as minhas ovelhas. Faz aquilo que eu te chamei para fazer. Ei, você errou, você fracassou, mas o Pai está aqui nesta noite para te perdoar e dizer: volta para onde você parou, volta aonde você desistiu, continua fazendo a minha obra. Pastor Carlinhos, Jesus te pergunta: tu me amas? Ama? Apacenta a minha igreja. Pedro Rovares, tu me amas? Prega a minha palavra. Ico, tu me amas? Louva o meu nome. Ei, ciclo de oração, tu me amas nessa noite? Continua me buscando. Igreja da Mina do Mato, se você ama a presença dele, continua fazendo o que ele te chamou para fazer. Te levanta, não deixe que as lutas e as dificuldades te impeçam de servir a Jesus. Aleluia. Vamos orar nessa noite. Eu sei que tem pessoas aqui que precisam ser restauradas, e a palavra é: você vai ser restaurado aqui nesta noite. E tem uma mesa preparada para você cear aqui. Tem pão, tem suco de uva, tem vinho para você participar deste momento. Aleluia. Mas eu tenho que fazer um convite aqui para você. Talvez você não se decidiu para Jesus ainda. Talvez nessa noite foi a noite que Jesus marcou para te chamar aqui na frente e mudar a tua história, e mudar o teu nome, transformar a tua vida. Talvez no decorrer da caminhada você desanimou, desistiu, mas hoje é o dia oportuno, é a noite oportuna, é a noite que Jesus te chama. Vem, vem. Temos alguma alma a aceitar Jesus? Faça o sinal com a mão. Se você tem o desejo de ser transformado por Ele, de deixar Ele entrar na tua vida, de deixar Ele mudar a tua história, sai do teu lugar e vem aqui na frente, faz um sinal assim com a mão. Não temos que você possa ter outra oportunidade, que o Pai está de braços abertos para você. Agora vamos orar neste momento. Pai de amor e misericórdia, Senhor, nós oramos na autoridade do Teu nome, Senhor, sabendo que nós precisamos, Jesus, ser restaurados por Ti, ó Pai. Eu preciso ser restaurado por Ti a cada dia, Senhor amado, porque o pecado quer nos afastar da Tua presença, e quando nós falhamos, Senhor amado, a nossa reação é fugir de Ti. Mas hoje o Senhor marcou um encontro conosco, ó Pai, para perdoar os nossos pecados, para nos trazer a comunhão, para nos trazer a mesa, Senhor. E hoje nós cearemos, Senhor, com coração puro, com uma mente pura, Senhor amado, entendendo que nós estamos aqui é pela Tua presença, é pela Tua bondade, é pela Tua misericórdia. Pai, perdoa as nossas falhas, perdoa, Senhor amado, restaura as nossas vidas. É o que eu te peço em nome de Jesus.